Bom dia de domingo, né? O primeiro dia da semana. 27º capítulo de Mateus, Mateus 27. Ontem eu fiz os últimos versículos de Mateus 26 e eu acabei errando ontem à noite, né? É só para corrigir quem ver o vídeo ali, né? Vai ver no começo eu falando no versículo 71, que é o primeiro do vídeo. Os últimos versículos eu fiz. E saindo do vestíbulo, né? Vestíbulo, tá? Só para quem, né, admirar que de onde tirou essa palavra. Vestíbulo, tá? Vestíbulo. Ok? Então vamos lá. Primeiro versículo de Mateus 27 que possui. Mateus 27 possui 66 versículos. Ok? Faremos de 10 em 10. Quando não possível, quando às vezes eu me perco aqui, às vezes a história, né, e a explicação aqui está intensa, a gente acaba passando até do 10º e acaba chegando no 20º. Nós vamos tentar fazer direitinho aqui, de 10 em 10, para dar certinho 6 vídeos, né? Primeiro versículo de Mateus 27, acompanhe comigo em sua Bíblia se quiseres, fala assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, né? Crucificarem. Então, como eu falei ontem, né? Os filhos do diabo também envelhecem. Então aqui tinha anciãos, né? Que queriam acabar com a vida dele. O gatinho aqui na caixinha dele está destruindo a própria caixinha. Então, esses aqui são filhos, né, das trevas, né? Usados pelo diabo para tirar a vida do Messias, né? De Cristo, ok? Que nada mais fazia do que o bem. Curava, levava o ensinamento genuíno, né, de Deus, o bem, fazia o bem, né? Aí isso me arremete ao Brasil aqui, como está, né? O mundo jaz no maligno desde essa época. Então, hoje em dia, como está? Então, quem leva a palavra é perseguido, quem faz o bem é perseguido, valores invertidos, né? Quem faz o mal é venenciado, né? É um orgulho para uma nação, né? Então, é sinal dos tempos, é sinal que Cristo está voltando, né? Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus, né? Assim como a arca de Noé, né, levou apenas a família de Noé e os animais, que não fazem mal a ninguém. Hoje estamos nesse tempo de Noé. Todos dão risada, como no tempo de Noé, dão risada da palavra de Deus, riem, debocham, né? Fazem pouco caso, duvidam, fazem estátua de Baal, fazem estátua de Satanás, como ontem eu vi, fiz até o vídeo, falei sobre isso. A mulher fez a estátua do diabo, a maior estátua do mundo, e pediu respeito. Tá desse tipo, tá desse jeito. Então, tá complicado. Vamos continuar aqui. O versículo 2. Deixa eu só abrir para a gatinha entrar aqui. Perdão, vamos lá. O versículo 2 fala assim: E, manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Manietar é amarrar as mãos, né? Impediram ele de mexer as mãos. Como se fosse hoje algemar, né? Então algemaram, né, manietaram e levaram para Pôncio Pilatos. Vamos lá, o terceiro versículo. Então, Judas, o que? O traíra, né? Vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo:
pequei, traindo sangue inocente. O que mais se vê hoje, né? É isso. O que mais se vê é pai matando filho, filho matando pai, marido matando mulher. O que mais se vê hoje, traição. Se você for homem, né, e tiver interesse em se casar, pense 2 vezes. Tá desse jeito. O sistema fez isso acontecer, né? Está levando isso para transformar os invertidos, né? Fazer o homem ser mulher e a mulher homem. Um ser hidrógeno, né? Que falam. Assim como o Bafomé que eles cultuam, né? Assim como o Bafomé da maçonaria. O Bafomé é um ser andrógeno, tem 2 sexos. Então ele é homem e mulher. E esse é o intuito hoje. Se você não sabe o porquê dessa cultura woke nas escolas, querendo transformar o seu filho em menina e a sua filha em menino, saiba que é disso. Vem daí, tá? A maçonaria é um inferno. É o diabo na terra, ok? Eles querem fazer isso. Caso Epstein, não precisa nem eu falar, não estou inventando. Até há pouco tempo, o Mastral, antes de falecer, né, falava sobre isso. E era taxado como louco. E como era verdade, né, o mataram e surgiu, apareceu o caso Epstein, né, os arquivos Epstein, que envolveu Bill Gates e várias pessoas. Né? Então não se pode negar. Não é uma invenção, não é uma acusação falsa, é uma verdade, está aí. Né? São liberados aos poucos, né? Jogado na cara da população que ainda não acreditava. Né? O caso Epstein, de coleta de sangue de crianças sendo assustadas e coletando sangue para fazer como é que se fala? Eu acho que é, eu não esqueci o nome da palavra, mas termina com chrome, que é para rejuvenescer, né, os atores lá de Hollywood, né? Então foi descoberto isso. Eles assustavam, até tem um filme que fala sobre isso, né? Desenho animado, que fala sobre isso, que abre a porta lá, daí entra no quarto, assusta a criança, daí tem um monstro. Então, aquele filme ali, se você já não viu, é Monstros e Companhia, se eu não me engano. Ele fala muito sobre isso. Então, olha só, como tudo a Bíblia se faz na nossa frente, a Bíblia se cumpre na nossa frente, né? Então, a traição, né? Traição, a orgia, né? Eles se alimentam de crianças, esses pedovor, né? Clube dos pedovor. Então tem esse clube também, se você não sabia. Tem aquele do olho roxo, né? Que é Black Eye Club, né? Então tem várias seitas, né? Vários grupos secretos, né? A maçonaria é uma seita discreta, né? Ela não é secreta. Ela é secreta passando do grau 29 para cima, né? Quando começa a servir realmente mais a fundo Satanás, daí só aqueles que passam para essa fase é que começam a conhecer, né, verdadeiramente, até chegar no 30º, né, 33º. Por isso aí inventaram a idade de Cristo, 33, porque é o grau máximo da maçonaria. Ok? Então, se você não sabe, procure saber. Tem o Tiago na internet, tem no YouTube, canal no YouTube, o Tiago Lima, que fala sobre isso muito, né? Tem o canal dele secreto lá, fala sobre isso, né? Essas legiões secretas, legião satânica, né? Secreta, e ele fala tudo sobre isso no canal dele, né? Procura lá, @Thiago Lima, no Instagram também tem. Eu sigo ele, né? O Dr. Alex também fala muito sobre isso, sobre a verdade, né? Se você quer saber a verdade, a não ser que você queira viver no mundo de Nárnia, né? Sem conhecer a verdade, ficar nesse sistema religioso que não te fala nada, somente, e tenta tirar a tua lã, aí é um problema de cada um, né? Mas tá aí a verdade, nua e crua, só querer saber, né? Querer procurar saber, ok? Então, o 4º versículo aqui, dizendo, pequei,
traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, né? Eles não têm nada a ver com isso, né? Ele escolheu isso, né? Isso é contigo, né? Então o inferno sabe, o inferno fez ele pecar e depois falou, o problema é teu, né? Então tem que cuidar muito, se você está seguindo falsas religiões, que Cristo não criou nenhuma religião, né? Ele tirou para fora desse sistema religioso, então ele não criou nenhuma religião. Se alguém falar isso para ti, pede para mostrar na Bíblia se ele pede para seguir para algum templo religioso ou ele pede para seguir para monte, para a casa de alguém, né? Nunca criou religião, Cristo, ok? Tire isso da tua mente e tire esse negócio da idade de Cristo. Cristo nem comemorava idade, a gente nem deve comemorar idade, né? Ok? Apenas ser, apenas ser. Devemos apenas ser, viver um dia de cada vez e viver com Cristo, ok? Crer nos ensinamentos dele, ler mais, parar com esse negócio, essas heresias e essas, na verdade, é tradição, né? Tradições que não existem, né? Tradições que inventaram, invenção popular. Então, o 5º versículo vai falar assim, e ele, atirando para o templo, ó, e ele, atirando para o templo as moedas, olha isso. Para onde ele atirou? Para o templo, né? As moedas de prata. Retirou-se e foi-se enforcar. Então ele estava num templo, olha só, ele foi lá no inimigo que estava num templo de pedra, né? O único templo de Cristo, o único templo de Deus é nós, nosso interior, nosso coração. Nós somos o templo. Cristo era o templo. Derrubem esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Nós somos o templo. Ele era o templo. Ele é o templo. Eterno, perpétuo. Ok? Então, olha só, ele jogou o templo. De onde que ele tirou? De onde que deram? O pessoal do templo, né? Compraram-no, né? Então, basta você ler a palavra que você vai ver de onde vem todas as heresias e todas as coisas erradas. E tendo deliberado em conselho. Deixa eu ler de novo aqui o versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre. Olha isso. Não é lícito metê-las nos cofres de ofertas, porque são preço de sangue. Eles sabiam, né, o que tinham feito. Ok? Eles sabiam o que tinham feito. Daí não queriam para eles, né? A maldição só para os outros. Ok? Então, o 7º versículo vai falar assim, e tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oliveiro para sepultura dos estrangeiros. O 8º versículo fala assim, por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje campo de sangue. Né? Eles criaram um campo de sangue, na verdade. Né? O 9º, então se realizou o que realizou o que vaticinara o profeta. Vacinara, né? O que vaticinara o profeta Jeremias. Tornando as 30 moedas, olha só, tá falando de Jeremias, tá? No tempo anterior, né? Tornaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Na verdade, era uma mixaria, né? Essas moedas eram uma mixaria. Então, há até o Evangelho de Judas, né? Que ele fala muito sobre isso. E foi escondido de nós. Nós precisamos saber isso. O que está escrito lá, né? O que ele fala sobre isso. Então, há muito mistério.
Na verdade, não há nenhum, né? Eles tiraram o que era para a gente saber. O 10º versículo fala assim, o último desse vídeo, né? E do capítulo 27 de Mateus. E deram-nas pelo campo do oliveiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, olha só. Então, olha só isso. Aqui é mister saber, né? Que Senhor? Né? Quem criou tudo isso aqui? O propósito da traição, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, tudo que está oculto vem à tona. Então, se você está seguindo, se você está servindo, levando a palavra, como eu estou fazendo aqui, e explicando o que é e as heresias, falando que não é, né? Então, te perseguindo, saiba que há uma legião satânica por trás disso. Pessoas, tá? Usadas pelo inferno, pelo diabo, para te tirar do propósito que é levar o genuíno evangelho. Esqueça esse negócio de templo, esqueça esse negócio de hóstia, né? De fazer isso para lembrar de Cristo. O único pão que você tem que consumir todo dia, e não é uma vez por mês, são todos os dias, são os ensinamentos de Cristo, ensinamentos dele. O pão da vida é isso aqui, ó. É espiritual, não tem nada a ver com comida nem bebida. Ok? O vinho representa o sangue, entendeu? Então, aquilo era matéria representando o espiritual. Não leve no pé da letra. Ele sempre falou em parábolas. Se você levar as parábolas dele no pé da letra, você vai tirar pé, mão, olho. Então não faça isso. Não faça. Não leve no pé da letra. Leve como parábola. A última ceia foi a última ceia para explicar, ok? Última ceia para explicar o espiritual com o material, com o físico. Se você é uma pessoa inteligente espiritualmente, você vai entender isso e vai acreditar nisso. Se você ainda não foi convencido pelo Espírito Santo, peça a ele que te convença, pois é só ele que pode. Eu não posso, nenhum ser humano pode, ninguém pode. Somente o Espírito Santo, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 27, ok? O genuíno evangelho para tirar os misticismos, né, de nossa mente, ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.